Estamos de volta aqui com o nosso podcast Café Criativo e hoje recebendo o entrevistado que vai falar sobre direito empresarial e direito societário. Nosso convidado é Gabriel Ferro. Muito bem-vindo. Tudo bem, Maurício? Muito bom dia, obrigado pelo convite. E hoje vamos abordar um pouquinho esse meu início de vida profissional e todos os desdobramentos que me fizeram chegar até aqui e os próximos. Certo. Então, Gabriel, hoje vai falar sobre gastronomia, né? Mar, natureza, esporte, direito, empreendedorismo, muita coisa para falar, né? Mas no meio de tudo isso, como é que você mesmo apresentaria o Gabriel Ferro? Eu acho que o Gabriel Ferro ele é um cara extremamente versátil. Tanto é que a gente vai abordar essa quantidade de temas hoje, né? Eu fui criado de uma forma em que a minha família conseguiu me propiciar muita coisa, desde viagem, desde mar, o campo. E eu acho que uma das minhas características principais é essa versatilidade, principalmente nos ambientes onde eu transito. Mas além disso, eu acho que eu poderia me considerar um cara humilde, modéstia à parte. Eu sempre tento estar de bem com a vida, né? Não é sempre que eu consigo, mas eu tento. E as pessoas que me cercam, eu acho que elas poderiam falar algo semelhante ao que eu acabei de te mencionar, no sentido de um cara tranquilo, de bem com a vida, às vezes um pouco estressado por causa do trabalho, por causa da correria, mas que via de regra faz diferença na vida das pessoas. Legal. Gabriel, e como é que um cara tão envolvido, né, com arte, né, com lazer e com esporte chegou no direito? Como é que foi essa tua Vou te busca, contar né, pelo um direito? pouquinho do que foi a minha história, né? A vida inteira, até o ensino médio, eu queria fazer engenharia mecânica. Eu sou apaixonado por carro também. Engenharia mecânica, só que eu sou uma negação em física. Desde os princípios, assim, ó. E chegou um determinado momento que eu tava conversando com meu pai sobre isso. E ele me falou, meu filho, o engenheiro tem que saber física. Digamos que hoje como se eu não soubesse da Constituição, né? Sim. E ele falou pra mim, tu tens que saber física, por que tu não vê outra coisa? Eu falei, tá, então eu vou pensar em outra coisa. E quando eu entrei na faculdade querendo fazer concurso para delegado federal, que foi algo que me encheu os olhos, por isso da escolha do direito, né? Só que ao longo do caminho a vida foi me levando para outros lados fora do funcionalismo público. Até que eu cheguei na faculdade de Direito e cá estou hoje em dia falando de Direito Societário e Empresarial. E como é que tu consegue integrar tantas coisas diferentes no teu dia a dia? Isso combina com direito também? Cara, vamos lá. A área em que eu atuo, no fim das contas, ela acaba sendo uma área multidisciplinar, tá? Eu trabalho o direito societário e empresarial, ele acaba envolvendo outros ramos do direito, tributário, trabalhista, compliance. E junto disso, quando tu tens um background, digamos assim, que te proporcione melhor aplicar o direito ao dia a dia, facilita. Por quê? A partir do momento que entende um pouquinho de mar, um pouquinho de cavalo, um pouquinho de empresa, um pouquinho de esporte, isso te dá primeiro um background para te ter maior conexão com as pessoas, porque tu tem uma série de assuntos que tu pode abordar, e além disso, tu consegue ter uma visão mais macro, mais de cima, digamos assim. Isso facilita no meu dia a dia. Não é fácil coordenar tudo isso. Não é sempre que eu consigo. Às vezes eu me atraso, às vezes eu esqueço. Mas normalmente dá tudo certo. No final dá tudo certo. Bom, e tem uma pergunta aqui que não pode faltar, né, para o público. O que é direito empresarial e societário? Tá, vamos lá. É, o direito societário, ele é um dos ramos ou viés do direito empresarial, certo? O direito empresarial é o direito que regula as atividades econômicas de ordem particular, de ordem privada. Sejam elas empresas entre empresas, às vezes envolve um pouco de empresas com iniciativa pública, mas basicamente as iniciativas e relações empresariais privadas, certo? Desde transações, acordos, fusões, aquisições, cisões, isso são operações que podem ser feitas entre empresas, um acordo de sócio, um memorando de entendimento, uma análise contábil, uma due diligence, enfim, é muito extenso o que o direito empresarial traz. E o direito societário é o direito que regula as atividades, por assim dizendo, entre os sócios. Tudo que sócios podem ou não fazer e todos os desdobramentos em relação a isso,
Por quê? Porque todos esses desdobramentos acabam tendo impacto dentro da empresa. Tá? E quando a gente fala em empresa, não necessariamente numa empresa limitada, que é um dos tipos de empresa que nós trabalhamos. Pode ser uma SA, que é uma sociedade anônima de capital aberto ou fechado, pode ser uma empresa individual. Então, toda essa questão entre sócios, né, ela acaba refletindo na empresa. Por isso, do direito societário ser um viés tão específico, uma área de estudo tão específica. Certo. E por que tu escolheu justamente essa área do direito? Como é que foi essa escolha? Foi pelo seguinte, a minha família, por parte de pai, é uma família de empresários, eu venho de uma família de empresários, e muitos dos conflitos que eu lido hoje em dia no trabalho, no escritório, que eu me deparo, são coisas que por algum momento eu já presenciei dentro das empresas da família, ou melhor dizendo, dentro da família. Então a questão principalmente psicológica da situação, eu consigo compreender de forma mais fácil porque eu já vivi. Eu já estive do outro lado. Eu já estive sentado à mesa quando eu não era o advogado, quando eu era a pessoa que estava reclamando ou que estava acompanhando quem estava reclamando. Então isso me propiciou, digamos, uma certa tranquilidade, mais facilidade para lidar com esses conflitos. Porque quase sempre o direito societário, a gente tem a parte do consultivo, que é mais tranquilo, mas quase sempre a gente acaba num conflito. E essa situação familiar, esse background, me propicia uma facilidade para lidar com esses conflitos. Certo. E a família tem, claro, uma influência muito grande na tua vida, né? É uma família conhecida, né? Que consegue, né, circular e que tem uma história também presente, né? Na história do estado e da cidade. Isso. Como é que influencia isso, né? Diretamente? Assim, eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, comecei a ir atrás das minhas coisas, né? Uma coisa sempre foi muito clara na minha vida. Eu quero ser conhecido, o Gabriel quer ser conhecido pelo que o Gabriel é, não pelo que a família dele é. E desde sempre eu venho lutando por isso, até que nós estamos aqui, né? Então eu poderia ter chamado a família toda. Mas a família influenciou, de um lado, por parte de pai, a questão do empreendedorismo, das empresas, de lidar com essa matéria específica, certo? E de outro lado, por parte de mãe, que é a parte que é a parte política, eu acho que eu tenho essa questão de falar, de me comunicar, de me relacionar com as pessoas, independente de classe social, independente de onde venho. E daí essa junção me formou, digamos assim. Foi, acho que nesses dois aspectos são os aspectos mais relevantes que a família, tanto de um lado quanto do outro, impactaram na minha vida. No início do direito, tu já sabia que seria essa tua área de atuação? Tu já começou sabendo, assim, pra qual área seguir, por exemplo? Sempre foi uma área que eu gostei, tá? Mas no direito, o direito empresarial, o tributário, tu começa a ter mais no final da faculdade. Até ali a quinta fase eu ainda queria ser delegado. O que aconteceu na quinta fase? Eu fui trabalhar com um advogado criminalista, que é o Dr. Rodolfo Macedo do Prado, que inclusive hoje é meu amigo. A gente trabalhou juntos agora no último escritório onde eu estava. E a partir daquele momento foi uma virada de chave, assim. Eu sempre digo que o Rodolfo foi o cara que começou a me ensinar a ser advogado. E a partir daquele momento eu falei, cara, mas isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal. Eu gosto muito de fazer isso aqui, né? Porque o direito no escritório, principalmente, ele é muito dinâmico. Tem dia que é uma calmaria, tem dia que parece que o mundo vai acabar. E eu gostava daquilo. Então foi a partir desse momento que eu falei, não, eu quero ser advogado. E com o passar do tempo eu fui migrando para essa área mais empresarial, mais corporativa, que me fez decidir chegar e escolher essa área de estudo, de atuação. Foi mais no final da faculdade. Certo. Por que parece que poucos advogados se interessam por esses temas? Porque envolve a economia, de repente? Parece difícil essa área do direito? Eu vou te falar que hoje em dia eu sou um advogado novo, né? Eu tenho 3 anos de formado. Tenho a questão do background da família, de experiências de vida, mas é uma área difícil, tá? É uma área complexa. E por essa razão eu acho que acabam que já na época da faculdade o pessoal não gosta da matéria. Ninguém gostava de direito empresarial. Eu tive uma professora, a doutora Juliana,
que ela conseguia deixar a matéria leve, mas eu acho que foi uma das poucas pessoas que eu conheci que conseguia fazer isso de forma a ensinar, de forma gratificante. Mas é uma matéria difícil, é uma matéria complexa porque ela acaba sendo multidisciplinar, tu precisa entender um pouquinho de várias áreas, e por essa razão eu acho que o pessoal tem um certo preconceito ou receio, ou não gosta muito. Sim, mas acaba, né, que no final vê que essa área do direito envolve muitas outras áreas, né, no dia a Exatamente. dia. Envolve economia, envolve contabilidade, envolve atualidades. Por exemplo, a gente teve um caso no antigo escritório onde eu trabalhava, que em razão da guerra da Ucrânia, a matéria-prima de qual a empresa utilizava triplicou o valor. E isso tem um impacto na empresa inteira, porque a matéria-prima triplicou o valor, a operação vai ficar mais cara, vai ter um custo maior, e lá no final, o consumidor final vai sentir essa mudança. Então, quando a gente fala em análise empresarial econômica, a gente entra nessa questão de que tu tem que analisar muita coisa, para tentar fazer uma previsão, para tentar chegar em algum lugar. Não é sempre que a gente acerta, né? Mas a gente tenta. E além do direito, a gente tem que falar aqui sobre gastronomia, né, sobre mar e também natureza, né? Como é que esses três fatores, né, principalmente o mar e a natureza, né, influenciaram a tua vida e a da família? Tem inclusive uma curiosidade, né, que a tua família durante muito tempo criou cavalos, né? Então, Essa foi a base da tua infância também. vamos lá. Como eu te disse, a minha família pôde me propiciar muita coisa, né? Inclusive os meus pais se conheceram por causa do cavalo, os dois faziam hipismo à época, né? E o cavalo sempre esteve presente na minha vida da mesma forma como o mar, né? A gente sempre fala que a família tem um lado do campo e um lado do mar náutico muito forte. Como é que tudo isso se interliga? Eu era a pessoa que no verão vivia na praia andando de lancha, né? A gente sempre teve casa de praia, teve lancha, e no inverno vivia no sítio de cavalo pra cima e pra baixo. Eu acho que tudo isso me propiciou ser uma criança que não foi criada tão somente em um apartamento, né? Me propiciou viver muitas coisas, o que hoje em dia acarreta que eu tive várias experiências. Dificilmente eu chego em algum lugar e não tenho, por exemplo, um assunto para conversar com alguém ou experiências para compartilhar, porque em razão do meu passado eu consigo ter assunto, assim dizendo. E hoje em dia, tanto o mar quanto o campo, eles são pontos de refúgio para mim, onde eu me recarrego, me reenergizo. São locais que eu vou quando eu preciso voltar pro prumo. E junto com tudo isso, a questão da gastronomia veio principalmente em razão do meu pai. Meu pai é um amante da gastronomia, principalmente da gastronomia francesa. E eu sempre costumo dizer que a partir dele eu comecei a ver a gastronomia como algo muito intuitivo. Muito. Se eu cozinhar pra ti em algum momento, eu muito provavelmente não vou conseguir replicar aquela receita de forma igual. Porque eu não uso medida, eu não uso. É a prática mesmo, É a um pouco de prática. arte e um pouco de prática. E a cozinha e cozinhar, a gastronomia é algo que me relaxa, que me faz bem. Eu gosto de cozinhar para as pessoas que eu gosto de reunir as pessoas para confraternizar e cozinhar. E isso tudo veio do meu pai. Então eu acho que no fim das contas tudo se interliga, porque em vários momentos a gente ia pro sítio, tinha a questão do cavalo, de cuidar, de criar, e no final sempre tinha uma confraternização, uma comida, um churrasco. A questão da praia, do mar, do barco, a mesma logística, e no fim tudo acaba se interligando e eu tava no meio disso tudo sempre. Bastante coisa. No próximo bloco a gente vai falar então sobre esporte, né, militarismo e uma mudança, né, uma novidade aí na vida do Gabriel. Chegando por aí. Então, daqui a pouco a gente aborda esses assuntos. Bora.